Muito boa noite a todos. Começando agora mais uma assessoria live, dessa vez uma edição especial no nosso canal aqui, voltado para o investidor, todos os dias das 8 às 20 horas. Dessa vez um programa especial com a participação do nosso fundador e CEO Guilherme Bentimol e o nosso diretor executivo de relacionamento com o cliente, Gabriel Leal. É um prazer recebê-los todos aqui. Eu queria fazer, só antes da gente começar, um teste de som. Se vocês puderem responder aqui no chat, saber se está funcionando, todo mundo ouvindo, vendo a gente bem. Queria dar as boas-vindas aí ao Andrés, Cláudio, Maurício, Edson, Leonardo, todo mundo presente aqui já no chat, mandando as perguntas. Se vocês puderem confirmar aqui o teste de som, eu agradeço aqui. Gutenberg, Robério, som ok, o pessoal confirmando aqui, Leandro, Vinícius. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Bom, para a gente começar, só para explicar como é que vai funcionar, a gente vai ficar aqui por mais ou menos 45 minutos, uma hora. A ideia é pauta livre, para que vocês tirem todas as dúvidas, curiosidades, tenham a oportunidade de se relacionar direto com o nosso corpo executivo, com o nosso presidente. Então fiquem à vontade para mandar as perguntas, conforme eles forem respondendo, eu vou soltando aqui as perguntas para eles. E para a gente começar, primeiro eu queria dar as boas-vindas, agradecer. Obrigado, Guilherme, Gabriel. Acho que seria legal introduzir contando um pouquinho de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? E aí com isso eu vou começar a coletar aqui as perguntas. Bom, boa noite a todos, gente. Contar um pouco da nossa história, né? Acho que ela já foi bem divulgada, mas sempre um prazer voltar no tempo, né? Nossa história é super inusitada. A XP começou de forma super sem querer. Confesso que a chance de eu estar aqui com vocês hoje era quase nenhuma. Mas eu trabalhava em uma corretora carioca que não existe mais, que era a corretora InvestShop. E por sorte da vida, minha área acabou sendo cortada e eu fui demitido. E na época eu convenci uma corretora gaúcha a comprar um produto da corretora InvestShop. E quando eu fui demitido, essa corretora gaúcha me contratou. Eu tinha 24 anos de idade na época e acabei indo morar em Porto Alegre. E entrei nessa corretora, que era uma corretora um pouco mais antiga, e eu senti que se eu ficasse muito mais tempo lá, eu ia ser mandado embora novamente. E aí nessa corretora, acabei conhecendo uma pessoa que era jovem que nem eu, e eu já tinha decidido que eu não queria mais sentir a sensação de ser demitido, né? Que não é agradável. E eu convenci essa pessoa a montar uma empresa comigo, e assim começou a XP. A gente montou um business plan um fim de semana em casa, aquele clássico quando você pega uma fórmula de Excel e você puxa a fórmula e você imagina que você vai abrir duas contas por dia, que a sua receita vai ser estável, o que nunca acontece na prática. E a gente tinha 10, 15 mil reais economizado. A gente alugou uma salinha pequenininha, eram 25 metros quadrados, e assim começou a XP. Não tinha nenhum business plan claro, simplesmente era a vontade de começar a empreender e não ser mais demitido. Pô, como todo empreendedor que começa do nada, sem experiência, sem dinheiro, começa a dar errado, né? Porque você não tem... Aliás, lembrando que eu era um carioca em Porto Alegre, a gente tinha na época um cenário que era super inóspito, os juros na faixa de 25% ao ano, o Lula entrando no governo, ou seja, era um cenário que não era muito convidativo. E o dinheiro foi acabando, até que eu tive que vender meu carro, senão a gente não conseguia mais se manter. E quando o dinheiro acabou de verdade, a gente já vinha num processo de começar a mudar o modelo, de começar a mudar o modelo comercial, porque no começo eu ia muito na casa das pessoas, tentar convencê-las a vir investir com a gente, né? Mas isso era pouco escalável, dava pouco resultado. De cada 10 visitas, uma pessoa abria a conta e botava lá 5 mil reais, que acabava não monetizando a nossa atividade comercial. E aí, assim, quando o dinheiro acabou de verdade mesmo, a gente teve a ideia que mudou a nossa trajetória, que foi a ideia de transformar essa palestra, essa visita numa palestra. E aí a gente convidava as pessoas até a XP. A gente tinha um cantinho da mesa lá que a gente botava uma toalha branca, servia um suco de laranja e um pão de queijo, aquilo virava um evento sobre o mercado financeiro, viam 5 pessoas, 3 abriam conta, a gente via que o caminho era por ali.
E, de fato, a empresa mudou de patamar e a gente viu que a gente estava empreendendo quando a gente transformou essa palestra num curso. A gente botou um anúncio na Zero Hora, que era o Jornal Gaúcho, curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. O valor era R$300 por curso e apareceram 30 alunos. A gente ganhou R$9.000 numa noite, a gente achou que estava rico e ali foi o nosso momento de virada. E ali a gente entendeu que era muito mais fácil convencer a pessoa a vir aprender com a gente do que convencer a pessoa a investir, né? Investir é uma consequência do aprendizado. E ali a empresa embalou e, enfim, a gente comprou a corretora em 2007, começou a estudar um pouco do que havia dado certo no mercado, acabou conhecendo a corretora americana Charles Schwab, que é a nossa grande referência no mundo, e viu que construir um modelo de ser mais do que uma corretora de valores, mas ser um shopping de investimentos que possa ajudar as pessoas a entender tudo que há no mercado e estar numa estrutura independente, onde você possa comparar, é melhor para o cliente. E quando a gente entendeu o cenário de concentração bancária no Brasil, a gente viu que isso encaixava muito bem no país, ainda mais tendo essa vocação educacional. E assim foi a trajetória até 2010, quando a gente teve um sócio inglês entrando como acionista, que ajudou a gente a ter um carimbo de qualidade. Depois, em 2012, entrou um fundo americano, até que há 2 anos atrás entrou o Itaú como sócio. Acabou não sendo uma decisão tão simples, mas a gente entendeu que ter o maior banco do país validando o nosso modelo de negócio de forma minoritária era algo que trazia credibilidade ao negócio. E a gente ainda manteria o controle da companhia. E no final, aquela empresinha que começou do nada com R$10.000, deve acabar o ano hoje, deve terminar o ano com mais de 400 bilhões de reais em ativos, mais de 2 milhões de clientes. E o mais gostoso é com a sensação de que a gente só está começando, porque ainda assim a concentração bancária é muito grande, tem muita gente que investe na poupança, que compra fundos caros, e a gente sente que a gente tem um propósito aí que é cada vez mais ajudar o brasileiro a investir melhor, e a gente vai no caminho. Acho que eu falei até demais aqui, né, Bruno? Desculpa. Não, eu queria pegar um pouco desse gancho, acho que para onde a gente vai, o Guilherme colocou que aparentemente, apesar da gente já ter crescido muito, mas a sensação é de que realmente a gente ainda nem começou. E acho que o principal, talvez um dos grandes motivadores disso é que, acreditem ou não, pessoal, o principal e o maior produto de investimento, né, entre aspas, hoje no Brasil, ainda é a poupança. Então, enquanto isso for uma realidade, enquanto que esse for o maior produto de investimento do Brasil, um produto que rende 70% do CDI líquido, mas 70% com aniversário mensal, ou seja, você tem que ficar exatamente 30 dias, caso contrário você não tem nenhuma rentabilidade. Então, enquanto esse for o maior produto de investimento do Brasil, certamente existe uma oportunidade muito grande de você fazer com que as pessoas investam melhor, desculpa. Então, eu acho que esse talvez seja o sentimento que a gente tem aqui dentro, de mesmo tendo 1.200.000 clientes, podendo chegar no ano com mais de 2 milhões, a sensação é que realmente a gente ainda nem começou e que tem ainda uma oportunidade enorme de fazer com que as pessoas comprem um serviço melhor e um produto melhor. Acho que esse simboliza um pouco a nossa... E o que faz muita diferença nesse cenário todo é o cenário macroeconômico, porque a gente vive uma fase do Brasil onde os juros médios, hoje os juros atuais no país é de 6,5% ao ano, né? Quando a gente pega a história do Plano Real desde 94, os juros médios do país é de 14% ao ano. Então, naturalmente, quando você tem essa conjuntura macroeconômica, você acaba naturalmente ficando muito mais conservador, deixando o dinheiro mais no banco. Por quê? Porque mesmo que o banco te cobre caro, te sobra muito dinheiro assim mesmo. Então, quando os juros baixam, porque o país passa a ficar um país mais confiável, naturalmente as pessoas passam a ter que investir como elas investem mundo afora. Elas aprendem a diversificar, aprendem a alongar os seus ativos, aprendem a assumir um pouco mais de risco. E quanto mais o Brasil for nessa direção, maior o diferencial entre a gente e os bancos, que é onde tem a concentração financeira hoje em dia. Então, esse fluxo da poupança tende a sair cada vez mais.
As pessoas que compram os fundos caros, existe um fundo no Brasil, que é o maior fundo do país, de um grande banco, um fundo DI, que cobra 4% ao ano de taxa. Então, com CDI a 6,5%, o banco fica com 70% do rendimento do cliente. É um absurdo. Mas isso tudo acaba sendo fruto do cenário macroeconômico anterior. 4% era muito caro ainda assim, com juros a 14,5%, mas com juros a 6,5% fica algo inviável, né? Perfeito. Bom, para começar a responder as perguntas aqui, o chat tem bastante gente comentando. Acho que a primeira aqui do Alex André. Ele pergunta: qual a sua definição de risco? Acho que é uma pergunta bacana, vai de encontro à história de empreendedorismo da XP, né? Qual a minha definição de risco do ponto de vista de empreendedorismo, é isso? Acho que sim, acho que é uma vertente legal para a gente falar. Olha, do ponto de vista de empreendedorismo, por incrível que pareça, eu me acho uma pessoa conservadora, tá? Como empreendedor. Aliás, nós somos conservadores, né? Então, o conceito meu de risco como empreendedor você tem que tentar começar as coisas pequeno. Nada na nossa vida como empreendedor a gente começou grande, seja o projeto que for. Sei que quem olha de fora, naturalmente a empresa ficou maior, ficou grande, mas tudo começou muito pequeno. E começar pequeno te permite controlar melhor o risco, porque quando você está começando, você tem que montar algum plano de negócio inicialmente, um business plan. Você imagina que aquilo lá faça sentido, mas você começa a avançar de forma pequena, porque você vai colocar em prática, né? Aquele teu business plan, ele tava no Excel, você vai ter que sentir se na prática aquilo faz sentido. E ao começar pequeno, você pode mudar de opinião, é fácil você manusear uma lanchinha, né? Se você já começa muito grande, se você tiver que mexer, não é tão simples assim. Se tiver que interromper, mais ainda. Então, o que a gente aprendeu é controlar o risco, começando as coisas pequenas, e muitas coisas que você acha que vão ser boas, elas na prática não são tão boas e você acaba terminando ou mudando a direção. E se aquelas coisas começam a se mostrar interessantes, aí você vai investindo mais e tornando elas maiores. Então, como empreendedor, foi assim que a gente gerenciou risco no tempo. E esse é um conceito que a gente traz até hoje, né? Todos os negócios que a gente começa na companhia, a gente fala muito isso nas conversas que a gente tem, a companhia começou como uma corretora de varejo de ações. Era a única coisa que a gente fazia quando a gente começou. E hoje a gente oferece uma solução completa de investimento para todos os perfis, desde o cliente menor até o cliente maior, e você foi sofisticando a sua oferta. Só que todos os negócios novos da empresa, ou todo um serviço novo, ele normalmente, diria que talvez em 100% dos casos, ele começa pequeno, você testa, isso que o Guilherme comentou, acaba que no seu plano de negócio, muitas coisas, certamente não vão dar certo, né, quando você vai para a prática. Então, o fato de ser pequeno. Então, mesmo hoje numa corporação maior, sem dúvida nenhuma, com quase 2.000 funcionários, a gente continua com essa cabeça de vamos começar um serviço novo, pequeno, testar ele, ver aderência no investidor, colher feedbacks e ajustar, e com isso você vai tornando esse produto, esse serviço cada vez maior. Perfeito. Tem uma pergunta aqui bacana da Lani Trazi, que ela pergunta: qual a grande diferença da XP e qual o sonho grande da empresa? Você fala ou eu falo? Eu vou falar, acho que a grande diferença, e depois acho que é legal você comentar o sonho grande. Acho que a grande diferença da companhia hoje, tem muitas empresas no mercado que acabam se colocando como uma empresa orientada para o cliente, uma empresa que está muito jargão na moda, né? O customer, o client-centric. Né? E eu acredito que o que a gente luta aqui dentro hoje na empresa, você ser orientado para o seu cliente, na nossa cabeça significam duas coisas, né? Você tem que oferecer um excelente serviço ao menor preço possível. Isso é ser orientado para o cliente. E o que a gente vê hoje, as instituições financeiras e os grandes bancos, enfim, acabam que eles muitas vezes tentam se posicionar ou se colocam como sendo a instituição para você ou tentando trazer algum serviço diferente e fidelizar o cliente. Só que na prática, quando você vai entender, por mais que a propaganda, o slogan acaba sendo para o cliente, mas quando você vai ver na prática, às vezes até o serviço pode ser bom,
mas é um preço ou inacessível, ou caro, ou você tem tarifas, ou você tem taxas. Então o que a gente sempre se preocupa na companhia é, vamos sim ser talvez a única fator que possa nos manter vivo no longo prazo é a gente ter uma satisfação elevada do nosso cliente. E a satisfação elevada do nosso cliente significa duas coisas. Um excelente serviço ao menor preço possível. Então eu diria que esse ele é um dos nossos, talvez o maior diferencial, e esse, sem dúvida, é o diferencial mais competitivo a longo prazo, que é você ter uma satisfação elevada do seu cliente oferecendo um super serviço com o menor preço. Eu acho que esse eu diria que é o nosso grande diferencial. E sobre o sonho grande, né? Sobre o sonho grande, o propósito da empresa é transformar o mercado financeiro porque a gente acredita que a gente possa, porque a gente acredita que a gente pode melhorar a vida das pessoas. Esse é o propósito da empresa. Mas, assim, colocando na mesa um sonho grande mais tangível, o mercado financeiro hoje ele é uma pirâmide invertida, né? Você tem em cima da pirâmide você tem os grandes bancos, é ali que tem a poupança dos brasileiros, e aí embaixo tem um vértice que caem as corretoras, e eu diria que a gente hoje vem liderando esse mercado. Eu diria que o sonho grande é inverter essa pirâmide. É essa empresa que começou do zero lá atrás, e eu confesso que no começo ninguém acreditou na gente. É a gente mostrar que a forma como a gente encara o mercado financeiro, a forma como a gente ajuda as pessoas a investirem melhor, é a forma mais inteligente, é a forma que acabou dominando o sistema, né? Quer dizer, a gente é à frente disso, com outras corretoras vindo atrás. Então talvez esse seja o desafio que nos move, né? Que é mostrar realmente que a gente mostrou algo, que a gente montou algo especial e que isso realmente ficou relevante, transformou o Brasil. E tem um lado nosso que essa nossa democratização de investimentos, isso abastece a indústria independente, isso forma novos gestores, isso torna o mercado de capitais no Brasil mais forte, porque quando as pessoas começam a aprender a entender o que é um crédito, o que é uma debênture, o que é um CRI, o que é um CRA, o que é um fundo imobiliário, naturalmente a gente começa a fazer o dinheiro chegar no empreendedor, chegar no empresário e, de novo, isso torna o Brasil mais forte. Não tem país no mundo que fique forte, que seja forte, que não tenha mercado de capitais com bastante consistência no país. Então, é um pouco nessa direção. Bom, para seguir nessa linha de sonho grande, tem uma pergunta aqui que acho bacana responder, faz parte um pouco dos nossos bastidores. O Cristiano Ori perguntou, squads, o que são além de departamentos da companhia? Acho que vale comentar um pouco sobre essa nossa organização estrutural aí. Assim, a gente era uma empresa, a maior parte das empresas no Brasil, elas são formadas dentro de um conceito vertical, né? Você tem áreas estanques de produtos e serviços e a gente não era diferente até pouco tempo atrás, mesmo sendo uma empresa mais jovem, né? Então a gente tinha área de produto, tinha tecnologia, tinha área operacional, tinha serviços, etc. E uma dor do crescimento é que você vai crescendo, você vai tendo mais funcionários, etc. E aquela agilidade que você tinha quando você era menor vai se perdendo no tempo. E a gente naturalmente se provocando, a gente acabou conhecendo esse modelo de squads e na prática a gente quebrou a empresa em 52 startups, são 52 squads na verdade, ou seja, tudo que é produto, serviço ou jornada na empresa tem um time de pessoas que vão de 8 a 14 pessoas que cuidam continuamente desse processo. Então isso garante que a gente enderece todos os temas que são importantes, evoluindo eles de forma consistentemente online. Isso, de novo, isso deixa a empresa mais cara no curto prazo, porque você tem que... Porque antes, na estrutura vertical, você vai determinando o que é prioridade a cada momento. Dentro desse modelo de squads, tudo anda em paralelo, né? Fica mais caro, mas você entrega muito mais coisas. E é difícil você mudar o modelo, né? Mas depois que você muda, você não volta mais. E hoje eu diria que a gente chegou no nosso ápice, né? São 50 evoluções por dia.
a gente até perde um pouco o controle, entre aspas, porque as squads elas ganham vida própria e começam a estar muito próximo do cliente e começam a fazer pequenas melhorias que vão tornando a experiência do usuário melhor e isso vai crescendo sem parar e assim, impressionante. Então, assim, eu diria que a gente acertou o modelo e é cada vez mais nessa direção. E eu queria adicionar também um ponto sobre essa questão de squads. E muitas vezes a gente está dentro da companhia, a gente vai perdendo um pouco o mundo ele é extremamente dinâmico, né? E a principal preocupação é você, hoje em dia, com a tecnologia, é muito fácil você inovar, é muito fácil você vir com um serviço novo, uma proposta nova. Então, acho que o grande desafio das empresas, e à medida que elas crescem, elas não perderem essa essência. Então, a Squad, ela te deixa nesse conceito de continuar sendo uma empresa pequena, porque você, de fato, você quebra a companhia em times multifuncionais, pessoas profissionais que se complementam ali dentro e formam uma microempresa, uma startup. Então, o grande barato aqui talvez seja você manter esse conceito de empresa pequena, que acaba sendo o grande desafio das empresas quando elas começam a ter um patamar diferente. Que uma coisa é você ver a gente aqui no prédio nosso são 7 andares, né? Em cada andar são mais ou menos 2.000 metros quadrados, cabem 300 pessoas em cada andar. Uma coisa é você entrar no andar e ver essa turma toda junta, né? Outra coisa é você entrar no andar e você ver várias pequenas salinhas dentro de um conceito de startup, onde cada grupo de 10 pessoas na média cuida de uma coisa muito específica. Então isso traz um senso de dono muito maior do que você ver um grande espaço onde as pessoas ficam um pouco mais perdidas. Então isso faz com que a dedicação das pessoas e o sentimento de dono fique muito mais aflorado, né? Legal, trazendo um pouco dos bastidores aí de como a gente funciona, né? O RC Nazário está perguntando aqui, quando a XP vai ter cartão de crédito? Falei. Uma coisa que a gente discute muito aqui dentro hoje, o nosso cliente, vocês são nossos clientes, vocês investem com a gente, mas tenho certeza que todos vocês, obviamente, precisam ter conta em banco. Por quê? Porque a gente não oferece uma solução completa no mercado financeiro. A gente é especializado em investimentos, a gente oferece a melhor solução de investimentos, uma plataforma aberta com serviços. É lógico que a gente tem uma cultura empreendedora dentro de nós que a visão é sim oferecer uma solução completa para que os nossos clientes eles consigam resolver e ter todas as soluções aqui dentro. Cartão de crédito é mais uma solução. É um assunto que está extremamente, eu diria, quente aqui dentro, a gente discute muito e eu acho que o debate hoje é muito mais como fazer, né? Assim como em investimentos a gente entrou fazendo de uma forma diferente e vem dando super certo, a gente vem inovando, ser mais um cartão de crédito para estar na carteira dos nossos clientes como mais um plástico, acho que não é muito por aí. O bacana é você olhar o mercado, entender o que é bom ou entender aquilo que os clientes vão gostar ainda mais. Então hoje o debate aqui dentro é como é que eu faço para entrar nesse segmento e oferecer, de novo, um excelente serviço ao menor preço possível. Então, certamente é um produto, né, um serviço que ele vai estar no nosso leque ali dentro, talvez, dos próximos 6, 12 meses. Eu acho que é algo que a gente deve, sim, começar alguns pilotos, começar com um grupo de clientes teste, mas o nosso desejo é entregar uma solução completa, onde o cliente possa aqui dentro ter tudo e de uma forma diferente do que ele tem no mercado, para não ser mais um, né? Ser uma forma diferente, com uma excelência no serviço e mais barato. Bom, resgatando um pouco do que vocês comentaram no início, tem bastante gente curiosa aqui perguntando o que quer dizer o nome XP. Né? Por que é esse nome, a empresa? Esse tema é polêmico às vezes, né? XP, na verdade, não tem... A gente até fala a verdade hoje em dia, né? Antigamente a gente tinha um pouco de vergonha de contar a verdade, porque a verdade é que XP não é nada, né? A gente contava, a história mentirosa que a gente contava é que era a abreviação de expertise, de expert, que a gente buscou uma agência que teve essa visão, né? Porque o nome é bacana, né? Mas o bacana foi escolhido sem querer.
Eu dava muito exemplo antigamente, usando a expressão aquela empresa XPTO. XPTO ia ser XPTO Investimentos. E no final a gente achou que seria mais sonoro tirar o TO e deixar só o XP. A gente escolheu o nome em 5 minutos e a preocupação nossa não era com o nome. E eu sempre fui uma pessoa super prática e eu tinha dentro de mim que o que ia fazer o nome aliás, o que ia fazer a nossa vida não era o nome da empresa, e sim a trajetória da empresa, né? Então eu até acho que se fosse por XPTO Investimentos ia dar certo anyway, né? Mas o nome não teve nada mais do que 5 minutos e no final deu certo, né? E até que ficou a cara de moderno, né? Ficou, XP. Né? A gente na época... Fácil, né? Então, a gente começou em 2001 e naquele momento teve o boom da internet, tinha muita empresa de internet que eram duas, três letrinhas. Tinha o IG, tinha o UOL, tinha AOL, BOL, tal. Então, tinha um pouco essa cabeça de 2, 3 letrinhas, né? Por XPTO eram 4 letrinhas, então a gente tirou o TO, ficou com essa cara .com e assim foi. Bom, tem muita gente comentando aqui sobre as empresas do grupo, né? E o diferente posicionamento entre elas, XP, Clear e Rico. Se puder comentar um pouquinho qual é a diferença entre cada uma das marcas. Essa pergunta é boa. Na verdade, o grupo XP, ele tem diversas empresas aqui dentro. A gente tem a marca Clear, a gente tem a marca Rico, a gente tem a marca XP Investimentos, a gente também tem uma corretora de criptomoedas que é a XDEX, enfim, tem a corretora offshore, tem várias empresas aqui dentro. E basicamente no setor de investimentos é a Rico, a Clear e a XP. E quando a gente vai falar um pouco de posicionamento, quem acompanhou a história da empresa, da marca XP, a gente sempre se colocou como sendo uma companhia que tem como principal diferencial a assessoria através de um profissional capacitado, que, enfim, conversa com o cliente, que está sempre à disposição, que tem seja ela através da nossa rede de assessores externos, ou seja ela através de uma equipe própria nossa, altamente preparada. E isso sempre foi o nosso posicionamento, a gente sempre acreditou que esse seria o nosso grande diferencial. Ao longo do tempo foram surgindo outras oportunidades. Então, no mercado de corretora, existe aquele perfil daquele cliente que é o cliente trader, né? Que é o cliente que vive de mercado, que acompanha o mercado, que é um cliente extremamente muito mais sensível a preço do que a serviço. Então é um cliente onde ele se preocupa muito mais com o custo, dado que ele tem uma frequência de transação muito alta e ele está muito menos preocupado se tem alguém ali para assessorar. É uma pessoa que busca suas próprias informações, busca ter as suas próprias convicções. E aí, para isso, acabou que a gente teve a oportunidade de comprar a Clear Corretora, isso há 5 anos atrás, e a gente decidiu manter essa marca justamente por ser um segmento hoje do mercado de investimentos muito relevante, que é o segmento daquele cliente que vive do mercado, que é o que é muito falado no segmento trader. E no meio do caminho existe o segmento trader, existe o segmento do cliente que busca uma assessoria, um profissional, uma pessoa, e existe um perfil de cliente que a gente acredita também que seja muito relevante no mercado, que é o perfil do cliente que se autoatende no segmento de investimentos. Então, o que significa esse autoatendimento? É o profissional que é o cliente que lê um relatório, que enfim, assiste um vídeo, que busca na internet, no YouTube, em busca, enfim, a sua própria informação, e ele entra na plataforma e ele compra um produto, ele monta a sua própria carteira, ele simula. Então ele não necessariamente ele quer alguém também para conversar. Então, na visão de grupo de investimentos, a gente tem uma marca muito bem posicionada para o segmento de assessoria, onde existe um serviço por trás, onde cada vez mais a gente quer ajudar aquele investidor a investir melhor. Você tem do lado uma marca que se preocupa muito em ter o menor preço, com talvez um nível de serviço um pouco menor, mas o menor preço para operações em bolsa, e uma marca que vai sempre cada vez mais buscar ferramentas e conteúdo e serviço para o cliente se autoatender, que é a nossa marca Rico. Todas as marcas elas estão preparadas para atender qualquer perfil de cliente.
desde o cliente menor, de menor patrimônio, até o cliente maior. Na XP a gente tem clientes menores e tem clientes private. Na marca Rico a mesma coisa, tem clientes menores e tem clientes maiores que também não vê a necessidade de conversar com ninguém. E na marca Rico, obviamente, na marca Clear você acaba tendo o cliente que só opera, que é o único produto da marca. Então, esse é o posicionamento do grupo. As 3 marcas são super estratégicas, a gente acredita que elas cobrem muito bem o perfil do investidor brasileiro hoje. Então, em linhas gerais, é um pouco isso. Legal, bom, tem muita pergunta aqui, acho que a gente não vai conseguir falar sobre todas elas, mas eu estou procurando selecionar aqui o que tem maior sinergia, né? E uma delas aqui é interessante, pergunta quais são os principais desafios da XP para os próximos anos. O que vocês enxergam de desafio aí adiante? Pô, são tantos desafios, cara. Escolhe um para falar. Talvez seja olhando talvez um cenário super desafiador do ponto de vista de mudança de ambiente, né? A gente fez um curso na Califórnia 2 anos atrás e um dado que muito me impressionou foi o número de empreendedores que iria aumentar nos próximos anos, né? A gente fez o curso em 2017 e a informação era que em 2020, ou seja, 3 anos depois, a gente ia ter 2 vezes mais empreendedores no mundo do que a gente tinha naquele ano. E que isso ia dobrar novamente até 2022. Ou seja, de 2017 até 2022, a gente ia ter 3 vezes mais empreendedores no mundo. Então esse é um pouco o ambiente que a gente vive, né? É um ambiente onde vai ter uma competição brutal nos próximos anos, porque vão ter mais empreendedores. Isso é muito bom do ponto de vista do cliente, porque vão ter preço, porque mais empreendedores faz com que os preços fiquem menores. E isso gera abundância, isso gera mais qualidade de vida em todos os segmentos, não é só o setor financeiro, é para tudo isso. Então, talvez esse seja o maior desafio, né? Porque você tem muita fintech surgindo, você tem muita abundância ao mesmo tempo, porque você tem uma concentração bancária muito grande, mas assim como a gente foi uma empresa nova que mudou a forma como se investe, pode surgir uma outra empresa que faça ainda melhor do que a gente, e como é que a gente se mantém aberto e vai evoluindo nessa jornada, né? Então eu diria que isso talvez seja o maior desafio. A preocupação, né, Guilherme, é a gente sempre conseguir se manter ali à frente um pouco do tempo, que esse é o grande desafio, né? Porque você não sabe o que vem por aí, não sabe o futuro. Então, o que às vezes eu gosto de falar isso, às vezes a preocupação é você não ser a próxima vítima, né? Então, da mesma forma, o que a gente vem fazendo um pouco com os bancos é que a gente olhou uma grande oportunidade, oferecer um produto melhor, um serviço melhor, com mais tecnologia, e a gente vem conseguindo ter sucesso nisso. A preocupação é alguém não fazer isso conosco. Então, o tempo inteiro você está olhando dentro de casa o que não está funcionando, o que pode ser melhor, o que o mercado está fazendo, num cenário extremamente competitivo. Empreender hoje, no mundo de cada vez mais abundância em tecnologia, em velocidade, cada vez isso é mais fácil, é mais viável. Antigamente, você começar uma empresa, você tinha que contratar dezenas de profissionais, era um processo, assim, você ter o cliente, né, você dependia do ponto físico, do mundo offline, né, você tinha que ir para um shopping, para uma loja de rua, você tinha que era um outro plano de negócio. Hoje em dia, basta você ter uma ideia bacana, você coloca lá de pé e você tem a loja virtual, né, que é a internet, que todo mundo está lá todos os dias. Então, a aquisição do cliente, você chamar a atenção do cliente hoje em dia, se você tem um produto bacana, é muito mais fácil do que era antigamente, você escalar o seu negócio. Então, sem dúvida, a gente conseguir manter a empresa e fidelizando cada vez mais o cliente, estando à frente das mudanças tecnológicas. Bom, o Roberto Silva está perguntando aqui, o Grupo XP criou uma seguradora visando a previdência privada? E acho que o tema está super em evidência aí, né, para a gente falar. A previdência é certamente o produto mais bancarizado de todos. A gente montou uma seguradora fazem alguns meses atrás e o desafio nosso é o que a gente fez no mundo de investimentos, e por mais que a previdência pareça um investimento, ele é um seguro na prática, né? Na prática e na teoria.
E a gente enxerga a mesma oportunidade, né? Que é como é que a gente consegue levar, e acaba sendo o tema, quando as pessoas pensam em investimentos no Brasil, o tema mais lembrado é o da Previdência, e acaba sendo uma indústria muito burocratizada ainda, onde tem muita assinatura, muito carimbo, muito cartório, etc. E a gente, quando comprou a seguradora, a gente entrou com essa vocação de também construir uma experiência simples, e hoje um cliente ele pode cotar Previdência de forma bastante ágil com a gente. A portabilidade acontece em 2, 3 cliques, e hoje é uma indústria de mais ou menos 800 bilhões de reais, dos quais mais do que 95% ainda dentro dos bancos, e as taxas cobradas ainda no banco são taxas muito, muito elevadas, né? E assim, tão importante quanto você montar a sua aposentadoria é você saber onde é que você está alocando os seus investimentos. E por muitas vezes, se você comprar um produto 1% mais barato por ano, você consegue se aposentar alguns anos mais cedo. Então é um tema super relevante e a gente está super confiante com o avanço desse projeto. Legal. O Eduardo Duarte tem uma curiosidade aqui de qual é o perfil de quem trabalha na XP. Olha, o perfil, a gente na empresa tem várias áreas, né? Mas assim, dando uma resposta super simples, a gente busca as pessoas que acreditam nos nossos valores. E talvez a coisa mais importante que a gente veja na pessoa seja aquele sangue nos olhos, né? Aquela vontade realmente de mudar o mundo e de comprar na XP, não um simples emprego, mas um projeto de vida de verdade, que é assim que a gente se entende, né? Aqui somos todos sócios da empresa, eu, Bruno e o Gabriel, e a gente não tem outra alternativa. A gente é executivo da empresa, naturalmente, mas somos sócios, e quando você é sócio, você está alinhado com o longo prazo, você só tem um caminho, dá certo, né? Então, aqui na empresa a gente tem 3 valores, sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Sonho grande acho que é autoexplicável, né? A gente quer pessoas que acreditem que podem fazer coisas especiais. A nossa própria história é uma história de sonho grande. Mente aberta, a gente quer pessoas que sejam humildes, assim, humildes dentro de um conceito de estarem sempre aprendendo. A gente não é senhor da verdade, a gente está sempre analisando se aquilo que a gente acha de fato é coerente e se não vale a pena mudar de ideia e assim por diante. E espírito empreendedor, a gente quer pessoas que se comportem como dono e que assumam a sua missão na companhia e que façam a coisa acontecer. Então esses são os valores da empresa. E quando você junta isso com alguém que tem de fato muita vontade e que pensa em construir uma história com a gente a longo prazo, essa é a pessoa que a gente busca aqui na empresa. E é isso, assim, a gente tem um time sensacional aqui na empresa. E as pessoas elas têm mais ou menos essa característica. Legal. Tem muita gente aqui comentando sobre investimentos, querendo dica, como investir, aonde investir. Se a bolsa vai subir. Se a bolsa vai subir. Dólar. Acho que é legal comentar sobre a visão, né? O que a gente tem de visão para o ano. Muita gente aqui falou sobre a reforma da Previdência, qual a expectativa da empresa. Se a gente puder dar uma orientação geral, sem entrar em detalhe, lembrando que de 8 às 8 a gente fica aqui falando sobre investimento, né? Então, para quem tiver mais curiosidade, pode entrar ao longo do dia para falar com o assessor. Por mais que eu seja economista, eu não sou economista-chefe da empresa, tá? Então, eu vou dar aqui a minha visão de Brasil e um pouco de futuro. Assim, em linhas gerais, a gente está bastante otimista com o Brasil. A gente nunca na história do país teve uns juros na faixa de 6,5% ao ano. Isso por si só já é muito relevante, mas esses juros não vai se manter nesse patamar se o Brasil não aprovar a Previdência. A Previdência é um marco importante que deve acontecer em breve, a gente está muito confiante que ela vai ser aprovada, até porque não há outra alternativa. O Brasil, sem aprovar a reforma, ele está quebrado, né? As contas públicas não fecham a médio prazo se isso não for equacionado. Isso, ao ser equacionado, mostra austeridade, mostra que o país, como empresa, entre aspas, ficou saudável e, dessa forma, eu acredito que os juros possam cair ainda mais. E aí, naturalmente, com juros menores, acaba tendo mais estímulo a investimentos,
os empresários naturalmente empreendem mais, o investidor estrangeiro acaba entrando porque não faz sentido que o câmbio suba no curto prazo, né? O estrangeiro acaba sendo uma força motriz muito importante no país porque ele traz muito investimento direto. Só que ele não vem hoje porque se a Previdência não passa, o câmbio que está a R$4 hoje, ele não tem limite de alta, ele pode ir para 8. Então, hoje eu entendo que tem muita coisa barata no Brasil, mas se o investidor estrangeiro compra algo por 100 e vende por 200, mas o câmbio que está 4 vira 8, no final ele não ganha nada. Mas quando você mostra austeridade fiscal e você coaciona as contas públicas, esse ambiente fica mais... você consegue enxergar a longo prazo melhor. Então, assim, em linhas gerais, eu acredito que o Brasil vai entrar num padrão de crescimento de países latino-americanos que deram certo nessa última década, ou seja, Peru, Chile, Colômbia, são países que cresceram tendo um juros neutro na faixa de 5% ao ano. Entendo que isso aconteça. E a gente tem um governo que vem mostrando ideias bastante liberais, que vai ter menos interferência na economia, isso tudo é bastante positivo. Então, assim, a gente acha que tem uma boa oportunidade, não só em bolsa, mas na economia como um todo tem muita oportunidade que pode ser construída no país e assim, vejo anos bastante saudáveis para o Brasil. Legal, eu queria adicionar essa visão do Guilherme, uma visão aqui um pouco mais do núcleo de investimentos. Todos os meses, todos os nossos clientes, a gente envia para eles a nossa visão de alocação e, acima de tudo, o que a gente vê muito aqui é sempre muito bom você ter uma carteira diversificada e balanceada. Obviamente, cada um dentro do seu perfil. Nesse momento agora, lógico que depende de um fato relevante que é fundamental, que é a aprovação da reforma, mas a gente estando confiante que ela vai ser aprovada, é uma visão construtiva, e isso faz com que as carteiras naturalmente elas estejam um pouco mais, eu diria, tomadoras de risco, um pouco mais de exposição à bolsa, um pouco mais de fundos multimercado, mas de novo, o fundamental e talvez aqui numa visão de longo prazo, a diversificação ela acaba sendo a melhor alternativa. Então você ter uma parcela do seu dinheiro para liquidez de curto prazo, numa visão pós-fixada, você ter uma parcela do seu dinheiro talvez para aproveitar algum cenário de inflação ou de taxa pré de juros, e numa visão de renda variável que você pode entrar ou via fundo multimercado ou via fundo de ações ou até mesmo comprando ações direto. Então, acho que isso super bem balanceado acaba sendo sempre a melhor alternativa. E lembrando que todos os dias aqui a gente faz uma live de 8 da manhã às 8 da noite. A gente faz sempre com um assessor do time ou com algum especialista nosso, alguém da área de análise, alguém da área de macroeconomia, ao longo de todo o dia. E todo fechamento de mês a gente encaminha para todos os clientes, vocês, a visão do nosso comitê de alocação que passa um pouco por todas essas classes de ativo que eu acabei passando aqui. Então, é assim um pouco que a gente pretende cada vez mais orientar todos vocês a tomar as melhores decisões, acompanhar os seus investimentos e que no fundo o que a gente quer é que ao longo do tempo essa carteira ela seja uma carteira que esteja adequada ao perfil do cliente na relação risco-retorno. Perfeito. Bom, sobre o cenário, a gente respondeu bastante coisa aqui, tinham muitas dúvidas em relação a esse tema. O Rubens Souto perguntou aqui, existe intenção por parte da XP de absorver todos os serviços oferecidos atualmente pelo sistema bancário? Acho que o Gabriel comentou um pouco isso, né? Assim, hoje a gente não é uma solução completa para o cliente. A gente, em hipótese nenhuma, pensa em mudar a nossa vocação. Nós somos uma empresa de investimentos, é isso que nos move. Mas cada vez mais acoplar outros serviços que possam fidelizar o cliente, possam facilitar a vida do cliente aqui dentro é algo que a gente está construindo já. Então, a visão de longo prazo é que a gente possa, de forma similar ao nosso benchmark internacional, que é a Charles Schwab, que é a maior corretora do mundo, é ser uma empresa independente de investimentos, que oferte tudo que o mercado financeiro tem de melhor, mas também oferecer todas
as facilidades que um banco oferece do ponto de vista de banking, ou seja, cartão de crédito, conta corrente, conta salário e etc, porque isso torna a vida do cliente mais fácil, mas a gente vai entrar no segmento de banking de um jeito diferente, né? Não é tendo agência, não é cobrando taxinhas, não é nada disso, é criando uma cabeça muito similar àquela que a gente colocou em prática na XP Investimentos, na Clear e na Rico. Bom, tem uma pergunta um pouco mais pessoal aqui. O Leonardo Santini perguntou, onde você investe? Onde eu invisto? Na XP. 100% na XP. 100% na XP. Acho que ele queria saber como eu invisto, é isso? Como a carteira, né? Então, assim, hoje aqui dentro a gente não deixa que nenhum sócio não invista 100% aqui na XP. Eu adoro investir em ações. Eu acredito que não tem a melhor maneira de monetizar o seu dinheiro a longo prazo que não seja comprando boas companhias. A minha carteira hoje ela é mais ou menos 40% em ações. Eu tenho mais ou menos uns 15% em dólar. Aí já dá 55%. Tenho mais uns 30% em fundos multimercados. A gente vai para 85%. E aí 15% eu tenho entre fundos imobiliários e fundos de crédito / fundos DI, que são fundos mais de curto, médio prazo. Então, esse é mais ou menos a minha carteira. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Eu sou um investidor qualificado, eu sei o que eu estou fazendo. Mas, enfim, acho que é só para matar a curiosidade da pessoa que perguntou, né? É isso. Bom, a gente está chegando aqui quase ao final do programa. Responder mais duas últimas perguntas aqui. O Daniel Augusto pergunta se Previdência é a saída, né? Acho que se a Previdência é a saída para o Brasil, né? Para o Brasil dar certo, deslanchar. Acho que essa é uma pergunta legal para a gente responder. A Previdência é a primeira etapa, talvez a mais importante de todas, porque o Brasil hoje é um país. O Brasil hoje é como aquela pessoa que está endividada e continua gastando cada vez. Ela está endividada e continua gastando cada vez mais. Então, é mais ou menos esse o contexto nosso. A Previdência é uma conta que não termina, ela vai aumentando exponencialmente. E por conta disso, se você é uma pessoa que está endividada e cada vez mais gasta, uma hora você quebra. É simples assim. Então, a gente tem que equacionar isso, porque ao equacionar, a gente consegue ter juros menores e isso começa a atrair investidores. Então, é o ponto de partida. E aí, de novo, tem uma série de outras questões importantes que vão acontecer no tempo, como a reforma tributária. Enfim, existem outras questões que também são importantes, mas eu diria que a mais importante é a gente aprovar a Previdência agora, e é por isso que é super importante que todo mundo aprenda a falar sobre o tema, aprenda a defender, porque muda o nosso país, né? Senão a gente não vai deixar um país melhor para os nossos filhos. E esse tema especial, ele não é um tema exclusivamente do Brasil, né? Todos os países do mundo, eles passaram por reformas da Previdência. A expectativa de vida das pessoas cada vez ela é maior, então você naturalmente você vai ter que ir reformando os seus benefícios, a sua pirâmide ela cada vez mais, a sua população vai envelhecendo, então é super importante a consciência de todo brasileiro. Esse ponto que o Guilherme falou é fundamental, que todo mundo entenda bem e saiba falar sobre o tema e saiba a importância de você reformar os benefícios daqueles que estão aí trabalhando ou contribuindo ou colhendo benefícios. Então, acho que isso é uma questão, quando você vai mundo afora, todos os países passaram por esse processo, não é um processo simples, né? Você mexe em direitos, você mexe em benefícios, mas é fundamental, porque senão você torna um país insolvente, né? Não tem como você progredir. Bom, para a gente fechar aqui, algumas pessoas falaram sobre o nosso evento, né, anual que a gente promove. Acho que vários desses temas que circularam aqui a gente tem a oportunidade de falar lá com a participação de grandes personalidades. Acho que é legal comentar de onde surgiu o evento e o que esperar, o que o cliente pode esperar da edição desse ano. Eu falo aqui, começo a resposta e depois o Guilherme
conclui, assim, acho que surgiu a fonte de inspiração. Existe a corretora americana, a gente acho que comentou sobre ela aqui, a Charles Schwab. Ela hoje é a maior corretora americana, talvez uma das maiores do mundo. E ela tem uma história, a gente tem uma história similar a ela, né? Ela começou como uma corretora simples de ações e ela foi virando uma grande empresa de investimentos, uma solução completa. E lá para 2009, mais ou menos, quando a gente levantou a cabeça e falou, pô, vamos olhar um pouco no mundo o que outras empresas fazem nesse mercado de investimentos, a gente acabou parando lá e a gente foi visitar uma feira na época da Charles Schwab. E eu me lembro super bem, o Guilherme foi junto, foi um time de sócio aqui da empresa. E o nome dessa conferência é Impact, é uma conferência restrita, ela não é tão aberta ao público, na época a gente conseguiu entrar. E a gente chegou lá e viu que realmente o mundo era aquilo, a gente se sentiu um pouco no futuro, que era uma grande conferência com diversos temas relacionados a investimentos, diversas pautas interessantes, todos os participantes da indústria, então fundos de investimentos, fundos imobiliários, empresas financeiras, previdência, etc. E a gente viu aquilo e falou assim, poxa, vamos fazer algo parecido no Brasil também, vamos construir a nossa conferência. E no ano seguinte, em 2010, a gente fez a primeira versão dessa conferência, na época pouco mais de 300 pessoas, ela era restrita ao nosso público interno e aos participantes, né, da indústria, e com o tempo a gente foi tornando ela cada vez melhor, cada vez mais atrativa para o público, trazendo mais palestrantes, trazendo temas cada vez mais relevantes. E há 3 anos atrás a gente abriu ela para o cliente final, para ele poder participar. E esse ano a gente espera, a gente conseguiu até uma chancela super bacana, a maior feira de investimentos do mundo, a maior conferência de investimentos do mundo. A gente espera mais de 20 mil pessoas nos 3 dias, palestrantes desde políticos, empresários, palestrantes internacionais, atletas e, enfim, grandes empresários. Então, achei uma feira que a gente vai cobrir todos os temas, muito focado em investimentos, mas acaba que a gente traz também muita coisa para o público geral. Então, ela é uma feira que, além dos principais palestrantes, você também tem diversos temas focados em estratégia, alocação, futuro, inteligência artificial. E todos os produtos que hoje vocês, nossos clientes, encontram na plataforma, eles estão lá expostos. Então, acho que é uma maneira muito bacana do cliente final cada vez mais se interessar e se envolver no mercado de investimentos. A causa nossa, o nosso propósito de fazer as pessoas investirem melhor, ela tem que ser de todos, ela tem que ser do nosso cliente também. Então, cada vez mais o cliente ele se sentir envolvido em conhecer o mercado financeiro, eu acho que é super bacana esse ponto de contato. Acaba que a gente é uma empresa virtual, né? A gente está aqui em São Paulo, são 7 andares, 2.000 funcionários, mas a gente não tem aquela rede tradicional de agências e, enfim, aquela presença de tijolo espalhado pelo Brasil. Então é uma forma também um pouco da gente tangibilizar isso para o nosso cliente. Ela acaba sendo em São Paulo, mas vem gente do Brasil inteiro. Então, o que vocês podem esperar é isso, são dias bastante intensos, com muito conteúdo, de alto padrão, alta qualidade e um contato muito próximo com a indústria financeira. Bom, e para fechar, a última pergunta. Você falou última já algumas vezes aí. Que a galera tá perguntando, bom. Tá bombando o chat aqui. Última pergunta, Marcos Rocha, de um tema que surgiu com muita frequência aqui, ele pergunta o seguinte: teremos a XP Investimentos como opção de ação na Bolsa? A gente está avaliando essa possibilidade. Como eu comentei, a gente tem um projeto novo começando, que é o projeto do banco. É um projeto que deve consumir caixa no tempo, e por mais que a empresa tenha bastante patrimônio hoje, caixa, é provável que a gente precise ter mais capital ao longo do tempo. E caso isso se comprove, a gente vai a mercado, sim. A gente não tem data específica, mas é um tema que a gente está estudando e certamente assim que a gente tomar a decisão, isso vai acabar saindo na imprensa e, enfim, é isso aí. Bom, acho que várias perguntas ficaram pelo caminho aqui. Eu recomendo às pessoas que não tiveram as perguntas respondidas. Primeiro, peço desculpas, né? Mas não deixem de procurar o seu assessor de investimentos. Eventualmente sobre mercado, oportunidade de investimento, sobre carteira,
podem procurar o seu assessor, entrar na nossa live todo dia de 8 às 8. Queria agradecer a participação, a presença de vocês hoje aqui. Acho que é o primeiro evento que a gente faz nesse formato. A nossa proposta é continuar promovendo mais encontros como esse, com outros executivos do grupo que possam compartilhar sobre outros temas aqui. Então, agradeço a todos os presentes que mandaram perguntas, que participaram. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente volta na Assessoria Live. Mais uma vez, obrigado a vocês dois. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos, gente. Pessoal. Boa noite.